Quem tem razão, o governo federal pode restringir vacinação? Nós vamos conversar sobre isso agora com o senador Randolfo Rodrigues, líder da rede no Senado, líder da oposição. Senador, boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com você, estar falando também, debater aqui com meu colega Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL de Goiás. Uma satisfação estar com todos os telespectadores e ouvintes da PAN. Já antecipou junto com a gente também Vitor Hugo, que é deputado federal pelo PSL de Goiás. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, senador. Um prazer falar com vocês dois aqui sobre um assunto tão importante para o nosso país nesse momento. Exatamente. Eu gostaria de começar conversando, então, pelo senador Randolph a respeito dessa questão da vacinação. Nós tivemos um grande embate, virou uma questão política nessa semana em relação à Coronavac. A vacina não tem ainda aprovação para ser aplicada. Há pouco eu estava falando, inclusive, com o presidente da Anvisa a respeito disso. Tem várias vacinas em estágio avançado, mas houve esse problema político porque o governo de São Paulo queria o endosso do Ministério e já a aquisição das vacinas que serão produzidas. Senador, como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que o governo federal deve optar por uma única vacina? Ele pode distribuir várias vacinas? Qual que deve ser o procedimento do governo federal em relação a isso? Denise, tudo que não pode ocorrer com essa situação é partidarizar ou politizá-la. O vírus, ele não tem ideologia e ele não tem cor partidária. A solução para o vírus, que é a vacina, também não pode ter cor partidária, também não pode ter nenhum tipo de ideologia. Está em curso no Brasil, só no Brasil nós temos a possibilidade de pelo menos 4 ou 5 vacinas. No mundo são 130 e tantos. Ou seja, a solução dessa crise, que não atinge somente brasileiros e brasileiras, atinge a humanidade toda, não será com uma vacina, será com várias vacinas. Então, nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade pode ser negada. Seja a alternativa da Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Butantan, que, destaquemos, é um orgulho da ciência brasileira. O Instituto Butantan, sediado aí em São Paulo, tem 125 anos de história. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que é mordida por cobra, a primeira coisa que vem à memória é o soro do Butantan, só para ter conhecimento do know-how técnico e científico que o Butantan tem, não somente em relação a isso, em relação a inúmeras outras vacinas. Vacina do H1N1, recentemente foi fornecida a última dose da vacina do H1N1, 30 milhões de doses, se eu não me engano, para todo o Brasil, foi fornecida pelo Instituto Butantan. É o maior instituto de saúde, maior laboratório de saúde pública da América Latina. Orgulho para todos nós brasileiros, sediado no estado de São Paulo. Então, não acho adequado questionar a técnica de um instituto, de uma instituição brasileira secular com o Butantan, e não acho adequado nós politizarmos e partidarizarmos essa vacina, e partidarizarmos a vacina, seja quais forem. A vacina tem que ser desenvolvida, temos que deixar isso com a ciência, e tão logo a tenha, ela, credenciada pela Anvisa, deve ser acessível para todos os brasileiros. Deputado Vitor Hugo, como é que o senhor vê essa posição do governo? Bom, eu primeiro queria ressaltar, Denise, que o governo federal tem feito todos os esforços, desde o início dessa pandemia, para salvar vidas e preservar os empregos. Se a gente for ver toda a quantidade de recursos que foram distribuídos pela União e colocados à disposição de estados e municípios, só para ter uma ideia, o saldo dos fundos de saúde estaduais e municipais em 30 de setembro era de em torno de 10 bilhões de reais nos fundos estaduais e de 20 bilhões de reais nos fundos municipais. Foram distribuídos aí 11 mil ventiladores pulmonares, habilitados mais de 15 mil leitos de UTI e prorrogadas as habilitações de outros 9 mil leitos, a um custo total aí de 2,6 bilhões de reais, distribuídos mais de 280 milhões de EPIs. Isso mostra que o governo federal está muito preocupado, e inclusive no que diz respeito às vacinas, que é o nosso grande objetivo da discussão de hoje. O governo federal aderiu, por exemplo, à iniciativa COVAX Facility, que congrega uma busca internacional por vacinas de diversas origens e diversos países diferentes, acesso global de vacinas à Covid-19. Inclusive, o presidente editou uma medida provisória, a de número 1004, disponibilizando 2,5 bilhões de reais para que o país aderisse. Nós já fizemos um pagamento de 830 milhões de reais, o que chama aí de upfront payment,
para permitir que o Brasil continue contribuindo com essas iniciativas. Então, o governo federal está sendo muito ativo nessa busca. Agora, é claro que o presidente tem uma preocupação legítima e correta de não transformar a população brasileira como um todo em cobaias de uma vacina que ainda não foi registrada na Anvisa, não se tem uma certeza da sua eficácia. E mais, eu vi parte da imprensa fazendo uma comparação, dizendo que o presidente está sendo incoerente, uma vez que ele não exigiu a comprovação científica em relação à cloroquina e agora exige a comprovação científica em relação às vacinas. Mas é preciso ressaltar que, no caso da cloroquina, nós estamos tratando de pessoas já doentes, né? Então, é aquele princípio até humanitário de você oferecer uma solução nos casos em que não se tem, né? E no caso da vacina, não, nós estamos tratando de pessoas saudáveis. Então, é preciso ter todo o cuidado para nós chegarmos até o ponto de disponibilizarmos essas vacinas e também, lógico, seguir a recomendação da OMS. Teve a diretora, né, da entidade, a Mariângela Simão, que, inclusive, reforçou o argumento do presidente, sendo contrária a essas medidas arbitrárias que foram defendidas pelo governador João Dória, né, de fazer uma vacinação obrigatória na população brasileira ou na população paulista, que supera aí os 40 milhões de brasileiros, né? Então, imagina, né, no século XXI, onde as pessoas são extremamente esclarecidas e podem tomar suas decisões, né, haver esse movimento autoritário de um governador de impor à população uma vacinação, ainda mais nessa fase em que nós não temos a comprovação da sua eficácia. Então, tem várias iniciativas. O governo editou também a medida provisória 994, que envia recursos, disponibiliza recursos para possibilitar que a Fiocruz desenvolva também uma vacina, né, aquela vacina de Oxford, com a ideia de nós conseguirmos 100 milhões de doses. Então, eu acho que o governo federal está fazendo todo o seu papel nessa crise e também no que diz respeito à vacina. Eu acho que o presidente está corretíssimo na sua posição. A gente colocava, antes de eu passar a palavra para o senador Randolph, a posição do presidente de não querer endossar já a compra da vacina que está sendo desenvolvida aqui em São Paulo. Especificamente em relação a isso, deputado, o senhor acha que está correta a posição? Porque o senhor mesmo citou os investimentos feitos em outras vacinas. Sim, então, eu acho que nós temos várias opções. Nós temos que entender ainda o problema geopolítico em torno, que é algo que tem que ser desvendado, tem que ser estudado, em torno do surgimento do vírus, do combate ao vírus em si. E eu não quero reforçar nenhum preconceito em relação à origem, mas nós não podemos também ser totalmente ingênuos em relação àquilo que acontece no mundo afora. Se nós temos várias opções e se várias vacinas estão sendo buscadas ao longo do mundo, se a gente for ver, o senador falou em torno de 140 no mundo. Eu peguei um levantamento mais atual aqui do Ministério da Saúde, que fala em 254, sendo 45 já estando aí em fase clínica. Então, isso nos mostra que nós temos muitas opções. E é preciso que a gente selecione aquela que vai nos dar maior segurança para a população, que também garanta a transferência de tecnologia para o desenvolvimento dessas vacinas. O Ministério da Saúde está atuando também com essa vertente. E, de novo, eu acho que o presidente está com a posição muito correta e sensata também nessa problemática. Senador Randolph. Bom, primeiro parte do debate, Denise, eu considero até inócuo. Veja, não está em debate comprovação científica ou não. Não existe possibilidade alguma, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, de nós termos a utilização de alguma vacina no Brasil que não tenha a certificação da Anvisa. A legislação, inclusive, proíbe, impede isso. Ou seja, a parte da comprovação científica é um debate que me parece que é resolvido, é inócuo. É óbvio que qualquer vacina para ser aplicada necessitará de comprovação científica. Em relação à obrigatoriedade ou não, eu também acho que também é um debate inócuo. É uma condição simples. A partir de janeiro e fevereiro, eu agradeço o deputado por ter até atualizado, tem mais de 200 vacinas em pesquisa, no mundo. A partir de janeiro, fevereiro ou março, o mundo todo vai começar a se vacinar. A Indonésia
já anunciou que deve começar agora em janeiro a utilização dessa vacina que vai ser desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan para toda a América Latina. A Indonésia já anunciou. O que vai acontecer é uma condição simples. Todo o globo, todos os países do mundo vão exigir certificado de vacina para qualquer meio de transporte e deslocamento. Então, quem for vacinado, obviamente, apresentará seu certificado de vacina e poderá se deslocar, se locomover. Quem não for, os países do mundo naturalmente vão vetar. Isso é uma circunstância, isso já ocorre hoje, em relação à febre amarela, em relação a uma série de enfermidades de deslocamento de um local para outro. Então, são dois aspectos do debate que me parece lógico e serão resolvidos pelos fatos. Em relação à nacionalidade da vacina, com a devida vênia e permissão, veja, uma das vacinas que o próprio Ministério da Saúde já credenciou, que é a vacina de Oxford, adivinha onde ela vai ser produzida? Pois é, na China. Vai ser produzida na China. Ela está sendo desenvolvida em Oxford. A produção em larga escala será por laboratórios chineses. Esse debate me parece, veja, tem um debate aí de Guerra Fria que talvez fosse adequado até os anos 1980, antes da queda do Muro de Berlim, mas me parece que não existe esse debate na atualidade. Existe uma disputa global, né, econômica, política, entre duas grandes potências internacionais, os Estados Unidos e a China. E o Brasil tem que ter, em relação a essas potências globais, uma relação multilateral. Não pode ter uma relação, seja de um lado, seja favorável ao outro. Esse debate ideológico, é isso que eu quero destacar, deixar bem claro. Esse debate ideológico não ajuda nada. O debate sobre a vacina tem que ser à luz da ciência. Se a vacina ou as vacinas, concordo com o deputado Vitor Hugo, tendo comprovação científica, seja qual for, e tendo a eficácia, aliás, a eficácia será testada, inclusive, ao longo do tempo, salvemos as pessoas, porque se trata de vacina, e a vacina é o que vai salvar vidas. Olha, Denise, nós perdemos mais de 500 compatriotas nossos. Eu acho que a minha geração e do deputado nunca viu tragédia tamanha como essa que nós estamos vivendo agora. Eu acho que nós todos temos que nos unir. A divisão entre nós, a ideologização, a partidarização, a cria de cisâneas desnecessárias, não vai ajudar. Não recuperará as vidas que estão sendo perdidas, nem nos livrará do vírus. Só a nossa união e o trabalho conjunto poderá superar esta crise dramática que estamos vivendo. E o que eu espero do presidente da República é isso, que nos lidere, que trabalhe, que desarme. Trabalhe com o governador Dória, trabalhe com o governador Paulo Câmara, trabalhe com o governador Valdez do meu estado, com o governador Alder Barbalho, trabalhe com todos os governadores. De nossa parte da oposição, estamos desarmados. O Brasil está muito cansado, cansado de tudo, da crise econômica, cansado das brigas políticas ser colocado antes da saúde. A gente tem que nos unir, temos todos que nos unir, porque nós vivemos o maior drama das nossas vidas. E o que nós mais queremos nesse momento é superar esses dramas que estamos vivendo. O senador chamava a atenção de um ponto que até o presidente da Anvisa tem chamado a atenção, que é essa questão de não se ter preconceito. Em entrevista à Jovem Pan, ele falou exatamente isso, de não se ter preconceito em relação à origem da vacina, e da vacina que eventualmente seja aprovada pela Anvisa, que, como o senador ressaltou também, qualquer uma, para poder começar a ser comercializada e aplicada na população, precisa do aval da Anvisa. Senador, nós estamos retomando contato agora com o deputado Vitor Hugo. Nós tivemos um problema técnico, então eu queria, senador, o seu comentário a respeito dessa posição, inclusive da Anvisa. Comungo totalmente com a posição do doutor Antônio Bessa. Estivemos, inclusive, com ele ontem, lá na Anvisa. O presidente da Anvisa é um brasileiro e militar. E como militar, eu inclusive ontem dizia para ele, o senhor está diante da missão de sua vida. A Anvisa é um órgão técnico.
Aliás, é um salto civilizatório que foi dado no Brasil a criação das agências reguladoras. Agências reguladoras como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque a agência reguladora tem mandato e pode atuar tecnicamente sem nenhum tipo de interferência. O que nós esperamos da atuação da Anvisa e da atuação do vosso presidente é exatamente isso, uma atuação sem preconceito, sem conotação partidária e uma análise no menor e melhor tempo das propostas de vacinas que tem. Eu repito, nós não estamos defendendo uma vacina, nós estamos defendendo todas as vacinas. Se a Coronavac foi a que teve maior eficácia nos seus testes, em todas as fases dos seus testes, está pronta e foi sendo aprovada pela Anvisa, ressalto isso, estiver pronta para atender a população, por que não fazê-la? Repito, a gente tendo vacina, nós teremos, talvez não cessemos, mas essa tragédia diária de 500 mortos começará a cessar. Isso só pode ocorrer tendo a vacina. Por isso eu concordo com a posição do diretor-presidente da Anvisa, considero ele um patriota de verdade e acredito que ele está diante da maior tarefa de sua vida, da maior tarefa, como eu já disse aqui, inclusive para o deputado Vitor Hugo, nós, agentes políticos, todos, estamos na maior tarefa de nossa geração. E a nossa divisão, partidarizar a ciência, criar cisânia, nesse momento, eu acho que é o que menos importa e é o que menos interessa aos brasileiros. Agora o deputado já está novamente com a gente. Deputado Vitor Hugo, por favor. Dizer primeiro que o presidente da República ele é o responsável pela condução da nossa política externa. E nessa situação, até em função de estar no topo aí do sistema brasileiro de inteligência, ele tem acesso a informações oriundas das embaixadas, oriundas dos contatos que ele tem com outros chefes de Estado, para tomar as decisões do que diz respeito a essas aproximações. Por exemplo, se ele vai se alinhar mais aos Estados Unidos ou mais a outra potência no mundo. É claro que está muito evidente que o nosso eixo de aproximação geopolítica é com os Estados Unidos, com Israel. Eu sei que existe uma tendência na oposição ou nos outros em partidos que não apoiam o presidente de criticar essa postura, mas é a postura adotada pelo presidente da República. E é necessário que a gente tenha, e eu, por ser um deputado da base, deputado próximo do presidente, tenho a plena confiança de que o sistema internacional não a gente não pode ter uma inserção brasileira no sistema internacional ingênua, imaginando que essas competições entre países não influenciam, inclusive, em tomadas de decisões como essa. É claro que o Brasil, na minha opinião, o presidente, através do Ministério da Saúde, está adotando uma postura muito coerente. Essa iniciativa, por exemplo, da COVAX Facility, possui no seu rol, na sua composição de vacinas, também medicamentos ou vacinas oriundas da China, mas temos de vários outros países, dos Estados Unidos, do Reino Unido, e com isso abre um leque de opções maior para que o governo brasileiro tome a sua decisão quando essas vacinas estiverem efetivamente disponibilizadas, para que a gente, seguindo essa orientação geral de definição, de aproximação nesse plano maior internacional, proteja as vidas dos brasileiros, mas com segurança. E é preciso lembrar também que o governo federal está tomando essas decisões com base também em priorizações. Então, existem públicos-alvos que são mais vulneráveis, como os indivíduos aí com idade maior de 80 anos, pessoas com morbidades, e também trabalhadores de saúde, que certamente, a partir do momento que houver uma vacina, terão uma atenção priorizada. O Ministério da Saúde está avaliando algo em torno de 10% da população, e por isso esses lotes iniciais de aquisição, que a gente imagina assim que houver o registro e a comprovação científica das vacinas, essa decisão será tomada. Então, eu acho que essas contraposições também de posição, elas são normais, é bom que haja, é bom que pessoas, agentes políticos pensem diferentes, é bom também que governadores divirjam entre si, divirjam do presidente, e que o país como um todo, após essas discussões, adote a melhor postura para salvar vidas, que eu tenho certeza, independente da matiz ideológica de quem esteja na discussão,
é o objetivo principal de todos. Agora, quando há uma politização ou um avanço dessas discussões, antecipando o palanque de 2022, que na minha avaliação, é o que o governador João Dória está fazendo, isso prejudica realmente o debate. É por isso que eu defendo a posição do presidente. Eu hoje fiz contato com autoridades aí do Ministério da Saúde para me ambientar com esses dados que eu passei no início aqui em relação a tudo aquilo que o governo federal tem feito, inclusive no que diz respeito às vacinas, envolvimento do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde, até do Ministério da Economia, edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário, em torno de mais de 4 bilhões de reais nessas duas medidas provisórias abertas, e também a medida provisória que possibilitou o acesso do nosso país a essa iniciativa aí, COVAX Facility. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, mas reconheço que as preocupações do presidente em relação ao nosso alinhamento no plano internacional são legítimas e necessárias para que nós não sejamos ingênuos nesse jogo internacional que é realmente muito pesado. Senador, rapidamente, para encerrarmos, uma palavra final sobre isso? Não, será rápido. Sobre o alinhamento internacional, meu caro deputado Vitor Hugo, tem que avisar o agronegócio brasileiro, que 2/3 da sua pauta de exportação é com a China, inclusive o agronegócio do vosso estado. O agronegócio goiano, quase 2/3 da pauta de exportações do agronegócio de Goiás é com o mercado chinês. O que rege as nossas relações internacionais não pode ser a cabeça do presidente da República, nem a minha, nem também a cabeça do meu querido deputado Vitor Hugo. O que rege as relações internacionais é esse livrinho daqui, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Está no artigo 4º desse livrinho, dizendo que as nossas relações internacionais devem ser regidas pelo multilateralismo. Eu não tenho de minha parte nenhum anti-americanismo, não tem nenhum não tem nada contra a China, nem também tem a favor. Eu não sou nem a favor dos Estados Unidos, nem a favor da China. Eu sou a favor do Brasil. E o Brasil deve se comportar em relação aos dois com soberania, sem alinhamento automático com quem quer que seja. Essa história de alinhamento automático com um Estado-nação ou com outro Estado é tempo da época da Guerra Fria, é tempo das cortinas de ferro, é da época do comunismo, que inclusive foi superado com a queda do Muro de Berlim. Por isso, tanto as nossas relações internacionais, quanto a questão da saúde e da vida dos brasileiros, não pode ser questão partidária, nem questão ideológica. Nesse momento, eu repito, o que mais precisamos é nos unir para salvar vidas. Deputado Vitor Hugo, para encerrarmos mesmo, rapidamente, por favor. Bom, a mesma Constituição, senador, que fala sobre os princípios que regem as nossas relações internacionais, também atribui ao presidente da República a primazia no que diz respeito à política externa. Então, eu respeito a sua posição, mas caso o senhor tenha vontade de ter uma primazia maior com as suas ideias no que diz respeito à política externa brasileira, se candidata a presidente da República, se elege, e aí certamente essa sua visão vai poder ser implantada no país com maior assertividade. Enquanto o presidente for o presidente Bolsonaro, eleito por 57 milhões de votos, a visão dele é que vai prevalecer. Muito obrigado. Bom, e fechamos por aqui o nosso debate. Quem tem razão, o governo federal pode restringir alguma vacinação. E nós tivemos como convidados Randolfo Rodrigues, que é senador, líder da rede no Senado. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Também o deputado federal Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás. Obrigada também, deputado. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima tarde a todos.